Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Football. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Bundesliga, a situação dessa mudança de liderança saindo do Bayern de Munique e indo para o Borussia Dortmund nesse vídeo de hoje, beleza? E a gente vai começar olhando a classificação. Então a gente vai olhar a classificação dessa Bundesliga, onde a gente vai encontrar o Borussia com 60 pontos já alcançados, o Bayern de Munique com 59 e o Union Berlin com 55, tá? Só para vocês terem, mas eu estou gravando isso daqui logo depois do fechamento da rodada do campeonato alemão, e vale destacar nesse campeonato alemão que essas partidas a gente vai ter aí até a 34, né? São 17 rodadas de primeiro turno mais 17 de segundo turno. A gente vai ter 34, então faltam 5 partidas. Então faltam 5 confrontos para cada uma das equipes. E nesses 5 confrontos há uma vantagem de 1 ponto para a equipe do Borussia, que só depende de si para ganhar o título. E onde que isso vai impactar a nossa análise, onde isso impacta o contexto, né? E esse talvez seja o grande ponto aqui para o canal, para a gente trocar essa ideia. Quando a gente olha para esses números, quando a gente olha para a situação e quando a gente olha para o contexto do Bayern de Munique, em todos os vídeos a gente apontou o Bayern de Munique como grande favorito a tudo. Grande favorito a Pokal, que é a Copa Alemã, grande favorito a Champions League e também grande favorito a Bundesliga. Não alcança nenhuma das duas primeiras, né? Eliminado já pelo City e eliminado também da Pokal, né? Isso a gente está gravando no dia 23, na fase anterior, e agora começa a se complicar na Bundesliga muito pela mudança de treinador no momento indevido, muito pela mudança de postura da equipe, muito pela mudança promovida pela diretoria com maior poderio aos jogadores e menor ao técnico, tá? O Nagelsmann não me parecia, ou pelo menos não aparenta ser um cara muito simpático, digamos assim, de grupo, mas ao mesmo tempo as ideias estavam indo bem. Pelo menos em termos de resultado e o quanto que ele conseguia entregar, as coisas estavam indo relativamente bem. Quando você tem uma mudança de trabalho, você tem toda uma reestruturação. E aí, é claro, o desempenho tende a cair um pouco, e foi o que aconteceu já nesse Bayern de Munique, que vem caindo o desempenho nas últimas rodadas. Então a gente vai ter que entender muito bem como isso vai acontecer. E se a gente for olhar os próximos confrontos, né, pelo menos da próxima rodada, a gente tem aí Bayern de Munique e Hertha Berlim. Então esse confronto é difícil a gente imaginar que nesse confronto o Bayern de Munique perca, tá? Em qualquer cenário. É muito difícil. Hertha Berlim vai muito mal fora de casa, o Bayern de Munique geralmente vai bem. E mesmo quando não vai bem, né, se a gente for pegar, por exemplo, a pontuação aqui, no pior dos cenários, que seria esse daqui, como visitante jogando contra equipes do grupo 3, assim, o pior cenário possível, que é 46 de overall, é maior do que o 41 do Hertha. Então assim, o pior cenário da forma como o Bayern de Munique joga contra o cenário atual do Hertha, o Hertha ainda perderia para o Bayern de Munique. Óbvio, tudo pode mudar, e a gente pode estar falando de um Bayern de Munique que já não é mais esse, de fato, né? Já não significa mais analisar os números do Bayern de Munique por esse cenário. Então, talvez um desafio de análise é justamente entender essas mudanças de treinadores ao longo da temporada e entender o impacto que ele vai ter no perfil do clube e também nos resultados. Então, esse é um ponto. Obviamente, a situação do Bayern é uma situação muito inédita, né? Porque esse Bayern de Munique estava vencendo tudo, né? Você ainda modificou o treinador. Se a gente for descer e entender o confronto do Dortmund, o Dortmund enfrenta o Bochum na próxima rodada. O Dortmund não é uma equipe espetacular. Então esse talvez seja o grande trunfo do Bayern de Munique. E por que eu falo isso? Porque quando a gente for olhar o Dortmund e o Bochum, a gente está olhando um cenário onde o Dortmund é favorito por 1 gol de diferença apenas, mas um cenário onde a diferença não é tão grande. Então, o que a gente espera desse Dortmund e desse Bayern de Munique? A gente poderia esperar 5 vitórias de cada um. O detalhe é que o Bayern de Munique tem mais margem para erro, né? Fora de casa, menos margem, mas jogando em casa, um pouco mais de margem para erro contra os adversários em tese mais fracos. O Dortmund joga no limite em ambas as situações. E o Dortmund vai precisar de 5 partidas perfeitas, ou pelo menos de 5 resultados perfeitos, para poder garantir o título. Então, se a gente fosse observar dessa forma os dois, né, tanto o Bochum quanto o Dortmund
olhando o próximo confronto, né? E as coisas só pioram caso, né? Pioram para o Bochum, né? Caso a gente olhe ele jogando contra os líderes e o Dortmund jogando contra os últimos colocados, a gente pode entender que há um favoritismo do Dortmund, mas em cenários diferentes as coisas são mais complicadas para o Dortmund e menos para o Bayern de Munique. Mas, de novo, qual é o grande mote desse vídeo, qual é o grande ponto para quem está fazendo análise ou para quem quer entender um pouco mais do jogo? O grande mote está em, ao entender que eu tenho o meu conjunto de números, eu preciso adequá-los às mudanças. E no futebol, por você ter pouco elemento, pouco jogo, né? Pouco jogo eu estou falando assim para uma amostra estatística, para algo mais robusto, você tem essa dificuldade de que mudou o treinador, mudou o contexto, mudou algo, você pode ter uma perda da relevância dos dados muitas vezes. Então a gente vai precisar entender como essas coisas vão acontecendo para adaptar, para saber passar a mensagem correta, para saber entender o caminho de análise que a gente pode fazer. E esse é um ponto importante que a Bundesliga liga, né, para a gente. O cenário que a gente encontra, ainda acho favorável ao Bayern de Munique. Em última instância, ainda é favorável ao Bayern de Munique. Mas esse Dortmund é mais certeiro nas previsões do que o próprio Bayern, que teve já uma ou duas partidas aí que a gente errou a previsão. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Tudo aqui na partezinha de baixo, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até mais.